Bom dia a todos. Vamos dar início à videoconferência de resultados da Valid. Esse evento será transmitido através de um webcast e temos presentes hoje Sidney Levi, presidente do Conselho de Administração, Ivan Murias, diretor-presidente, e Rita Carvalho, diretora financeira e de Relações com Investidores. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer alguns avisos importantes. Esse evento está sendo gravado e traduzido simultaneamente, e a apresentação estará disponível no site de RI e também aqui na plataforma do webcast. Todas as perguntas deverão ser feitas através do chat da plataforma. Esclarecemos ainda que eventuais declarações que possam ser feitas durante esse webcast são relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, que se constituem em crenças e premissas da nossa diretoria, bem como informações que hoje estão disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantia de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que as condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais também podem afetar os resultados futuros da empresa e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Agora, eu passo a palavra para Sidney e, ao final das apresentações, vamos acessar as perguntas enviadas pelo chat para dar início ao Q&A. Sr. Sidney, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Nós hoje, muito obrigado por estarem aqui conosco nessa conferência de resultados. Nós hoje vamos testar um modelo diferente de apresentação, ao vivo, né, com uma videoconferência e vamos, então, apresentar também o novo CEO da empresa para vocês. Nós vamos, no nosso roteiro, nós começamos com a Rita, falando dos resultados do trimestre, passa para mim, eu faço uma breve explicação dos últimos acontecimentos, e aí, finalmente, o Ivan, e do Ivan nós abrimos para as perguntas. Então, esse é o roteiro de hoje. Vamos começar. Rita, por favor, pode começar. Obrigada, Sidney. Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos bem e obrigada por participarem mais uma vez da nossa teleconferência de resultados. Nesse terceiro trimestre de 2020, a companhia apresentou um EBITDA de 74 milhões e meio de reais, que demonstra já um retorno a resultados mais normalizados. E quando nós analisamos esse resultado, ele já corresponde a uma velocidade mais próxima do que aquela que a companhia costuma entregar todos os anos. O ano de 2020 começou com uma dinâmica muito boa de resultados, inclusive na área de identificação. Como vocês podem ver no gráfico na nossa apresentação, normalmente nós fazemos um volume de documentos emitidos entre carteiras de habilitação e carteiras de identidade de 2 milhões por mês. Como vocês podem ver, em janeiro, esse volume foi de 2,2 milhões de documentos. Em fevereiro, mesmo com um mês, menos dias úteis em função do período de carnaval, nós tínhamos chegado a quase 1 milhão e 800 mil documentos emitidos, o que também significou um excelente volume para aquele período. A partir de meados de março, os volumes começaram a ser reduzidos em função da paralisação dos DETRANs por conta da pandemia, e em abril, todos os estados nos quais estavam fechados. A partir do final de abril, nós começamos a ver um retorno gradual das atividades nesses estados, e com isso nós podemos observar no gráfico o retorno do volume de documentos emitidos. O estado de São Paulo, que é o maior estado onde nós atuamos, ele reabriu no final de agosto, e com isso nós chegamos a quase 1,5 milhão de documentos em setembro. No próximo slide, vamos ver que com o resultado apresentado no terceiro trimestre, a companhia volta a ter um equilíbrio maior de resultados entre as suas divisões de negócios. Na divisão de meios de pagamento, que foi a menos afetada pela pandemia, nós continuamos a ver uma demanda muito boa de cartões dual interface em todas as regiões onde nós atuamos. E isso tem beneficiado muito o nosso mix
de produtos e nós conseguimos chegar a uma margem de 10% nessa divisão no terceiro trimestre. Com relação à divisão de mobile, que sofreu com a pandemia no primeiro trimestre, em função da interrupção das fábricas na Ásia, onde nós terceirizamos a maior parte da nossa produção de SIM card, essa divisão vem recuperando os resultados desde então, e nesse terceiro trimestre nós atingimos um EBITDA de 5,4 milhões de dólares e uma margem muito próxima de 21%. No combinado do ano, essa margem gira em torno de 17%, que é a margem que nós consideramos, entre 15% e 17%, é a margem que nós consideramos que essa divisão deve rodar quando a gente olha o ano, né? Com esses resultados, a companhia, como eu falei anteriormente, chega a um EBITDA trimestral de 74,5 milhões de reais. Ainda não de identificação não esteja ainda na sua velocidade de cruzeiro. A companhia costuma apresentar um EBITDA a cada trimestre nessa divisão de mais ou menos 45 milhões de reais. E nesse terceiro trimestre nós já chegamos a um EBITDA de 19 milhões de reais, após um resultado negativo de 20 milhões de reais apresentado no segundo trimestre de 2020. No próximo slide, um tema importante relacionado ao business de identificação, especificamente falando sobre a emissão de CNHs, é a nova validade das carteiras de habilitação. Esse tema vem sendo comentado pelo governo há algum tempo, e em outubro desse ano foi sancionada pelo presidente da República a lei que altera o Código de Trânsito Brasileiro, que, dentre tantas mudanças, está a ampliação do prazo de validade da cartação. A lei entra em vigor a partir de abril de 2021, e a partir daí, parte das CNHs emitidas passarão a ter um novo prazo de validade. Atualmente, a carteira de habilitação vale por 5 anos para aqueles motoristas que têm até 65 anos de idade. Após 65 anos, a carteira hoje vale por 3 anos. Na nova lei, a carteira de habilitação tem validade de 10 anos, passa a ter validade de 10 anos para aqueles motoristas que têm até 49 anos de idade. Ela terá validade de 5 anos para aqueles motoristas que têm idade entre 50 anos e 69 anos de idade, e ela passa a ter validade de 3 anos para aquelas pessoas com idade a partir de 70 anos, que hoje, no caso, é a partir de 65 anos. Essa alteração vai gerar um volume, vai gerar um impacto nos volumes de CNH que nós emitimos. Mas isso vai acontecer somente a partir de 2026, porque até lá, quem tem documentos que vencem nesse período precisam voltar e renovar os seus documentos. Então, nós vamos começar a ver esse impacto a partir de 2026, e tomando como base os volumes de 2019, onde a Valid emitiu 14,3 milhões de CNHs, a nossa estimativa é que tenhamos uma queda anual de mais ou menos, aproximadamente 50% desse volume, entre 2026 e 2030, o que vai corresponder a um impacto anual na receita líquida de 130 milhões de reais. Com relação ao impacto no EBITDA, nós estimamos uma queda em torno de 40 milhões de reais, tendo em vista que ao longo desses próximos anos nós também faremos um ajuste na nossa estrutura de custos para nos adequarmos aos níveis de volumes previstos. Voltando a falar dos resultados do ano e passando para o próximo slide, nós apresentamos o fluxo de caixa da companhia e que, apesar da queda significativa de EBITDA ano contra ano, nós conseguimos gerar em 9 meses de 2020 quase 140 milhões de caixa operacional, versus 155 milhões no mesmo período do ano passado. Nós captamos também, ao longo desses 9 meses, 402,4 milhões em dívidas, sendo que 218 milhões de reais foram dívidas de curto prazo para reforçar o nosso caixa em função da pandemia, visto que nós tínhamos a expectativa lá no início de termos
uma queima de caixa de entre 20 e 40 milhões de reais por mês, nos meses em que o faturamento estivesse mais baixo. O restante desses 400 milhões foi para refinanciar os vencimentos que nós tínhamos ao longo de 2020. Em 9 meses, nós gastamos 74,3 milhões de reais em CAPEX, sendo que 29 milhões de reais foi relativo ao desenvolvimento das plataformas voltadas, né, para os serviços digitais e também o desenvolvimento do sistema operacional para os chips, tanto de cartão bancário quanto de SIM card. Se nós excluirmos o valor líquido de 215 milhões de reais referente ao reforço de caixa realizado em maio, nós temos um saldo de caixa ao final do terceiro trimestre de 2020 de aproximadamente 311 milhões de reais, que é muito próximo do saldo que nós havíamos finalizado o caixa no ano de 2019. E para finalizar, no slide seguinte, nós apresentamos o nosso endividamento, que no terceiro trimestre de 2020 chegou a 3,6 vezes, quando a gente olha a relação dívida líquida EBITDA, e que é maior do que o covenant contratado que nós temos na nossa dívida. Esse covenant foi repartido ao longo do terceiro trimestre com os nossos debenturistas, flexibilizando até o limite de 4,5 vezes, e isso vai até a medição do segundo trimestre de 2021. Porque apesar dos resultados, quando a gente olha para frente, os resultados vêm mais normalizados, o resultado do segundo trimestre de 2020, ele vai continuar pesando na conta, né, no cálculo de LTM EBITDA até o segundo trimestre de 2021. A companhia tem 750 milhões em dívidas para serem amortizadas ao longo de 2021, e nós já estamos trabalhando para fazer o refinanciamento dessa dívida. Esses eram meus comentários com relação aos resultados do terceiro trimestre. Gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todos, e agora eu passo a palavra ao Sidney. Muito obrigada. Pessoal, eu venho aqui em nome do Conselho de Administração explicar um pouco para vocês, em nome da transparência, os movimentos que a empresa tem feito nos últimos meses nas mudanças da liderança. E a história começa naturalmente quando os acionistas da empresa elegeram, em abril de 2019, um conselho novo. Dos 7 membros do conselho, nós trouxemos 4 membros novos e, então, iniciou-se uma nova fase da governança da empresa naquele momento e, logo ficou claro que uma das coisas essenciais na condução da empresa nos últimos 60 anos, ela não se aplicava mais, que era a questão do recrutamento interno. Todos os executivos da empresa dos últimos anos foram sempre recrutados internamente. Nós temos um processo, um banco de talentos, e isso funcionou assim todo esse tempo. Mas o Conselho imediatamente percebeu que isso deveria ser modificado. Então, como é que você faz uma mudança dessa numa empresa desse tamanho, que fatura 2 bilhões de reais, que tem clientes no mundo inteiro, e onde todos os executivos são oriundos da própria casa? Então, nós fomos fazendo isso em etapas. Em outubro de 2019, nós trouxemos o Maurício Menezes como CEO da Operação Brasileira. Foi uma primeira arrumação bastante importante. Em janeiro de 2020, nós trouxemos o Eli Carmelli para ser o presidente da operação americana, consolidando todas as unidades americanas sob uma única liderança, um executivo de mercado que veio para fazer essa transição. Ao mesmo tempo, consolidamos todas as operações do SIM Card sob a liderança de Salvador Cabreira, que já estava aqui, era um executivo de muito êxito dentro da empresa. E aí, com isso, basicamente metade do faturamento da empresa sob a liderança dessas duas pessoas, o Salvador e o Eli.
E aí, em março, trouxemos para o Brasil, como head de vendas brasileiras, o Wilson Bressan, que era um executivo também novo aqui na empresa. Ele chegou em março, abril, e finalmente, agora em setembro, nós trouxemos o Ivan para ser o novo CEO da empresa. E até o final do ano nós esperamos concluir, então, essa fase de transição gerencial, instalando praticamente uma liderança nova em todas as posições chaves da empresa. Por quê? Por que fazer isso? Primeiro, porque nós reconhecemos que a empresa precisa de um novo olhar. Nós fomos uma empresa industrial por muitos e muitos anos e precisamos fazer algumas coisas muito importantes. A primeira, naturalmente, é trazer o cliente para o centro da experiência. Nós fomos sempre uma empresa de engenheiros e isso estava um pouco afastado e nós reconhecemos que isso precisava mudar. Então, o cliente tem que estar no centro, isso é essencial no que vai acontecer daqui para frente. A segunda é que a maneira de entregar é a maneira digital, isso está claro, a sociedade já foi nesse sentido. A identidade, que é o nosso produto principal, ela cada vez mais será Identity as a Service, um serviço que você vai vender e não mais um documento que você vai entregar. Então, esse novo olhar é a prioridade da empresa daqui para frente. E o que nós queremos? Nós queremos ser o líder da identificação segura no Brasil. Nós temos toda a condição de fazer isso, nós temos os ativos digitais aí enormes, nós temos uma reputação de 60 anos, nós temos o que é necessário para ser a instituição de confiança na identificação digital, que é o que vai acontecer daqui. Nós estamos trabalhando em um novo slogan, que é o Go Ahead, It's Valid, que é basicamente quando esse símbolo aparecer, você pode completar a transação, porque nós vamos garantir que aquela pessoa é realmente quem ela diz ser. Nós temos as condições técnicas e de reputação e financeiras e comerciais para extrair dessa enorme plataforma de dados que nós temos aqui dentro da empresa essa informação de maneira rápida, confiável, barata. E para isso, para fazer isso, para ser o maestro dessa transição, então nós fomos buscar o Ivan, que é um executivo de varejo, passou a vida inteira no varejo, vendo cliente, vendo lojas, que fez uma transição digital bastante importante na empresa onde ele estava como CEO, e que nós temos a grande alegria de ter encontrado o Ivan e ele ter aceitado esse desafio de vir aqui para liderar esse movimento. Então, eu queria passar para os acionistas da empresa e para os investidores em geral a nossa grande alegria com essa mudança. Nós nos propusemos há só 1 ano e meio atrás, deu bastante trabalho para encontrar essas peças, esse quebra-cabeça, mas nós estamos bastante satisfeitos que conseguimos, então, completar isso agora com a chegada do Ivan, que por si só já trará outras mudanças, mas aí ele mesmo vai poder explicar para você, e eu não vou precisar vir aqui explicar isso para vocês. Então, eu, com grande alegria, passo então a palavra e apresento a vocês formalmente o Ivan Murias como até botar um Mr. Ivan. Nós todos, Rita, eu e você, estamos sem o Mr., mas ele está com... O pessoal está reconhecendo a importância dele. Daí, Ivan, boa sorte. Por favor, a palavra é sua. Obrigado, Sidney, mas pode me chamar de Ivan, né? Bom dia a todos, espero que vocês e suas famílias estejam bem. É com muita confiança e orgulho que eu assumo a função de CEO da Vale do Brasil, da Vale SA, para liderar um time de 6 mil profissionais dessa companhia, tanto aqui no Brasil como no mundo.
Grande parte desse orgulho, sem dúvida, diz respeito ao fato de antes mesmo da expressão virar moda, né, a Valid já estava bem acostumada com o significado da expressão pivotar o seu negócio, dado que ele foi transformado algumas vezes ao longo da nossa história. A digitalização, como o Sidney bem enfatizou, ela está intrínseca nos nossos mercados core e a gente precisa ser protagonista nesse processo. Dessa forma, eu me sinto muito motivado para consolidar as iniciativas que já estavam em andamento na empresa, mas também para analisar e para propor novas alavancas de valor, especialmente as alavancas digitais. E a boa notícia é que esse processo já está em pleno curso na companhia. Adicionalmente, é importante frisar que a Valid tem acesso a dados extremamente valiosos, né? Aqueles dados que emergem da nossa operação de ID, tanto CNH como RG, as faturas digitais, os cartões personalizados, os dados variáveis, que potencialmente podem ser muito melhor aproveitados. Então, por fim, eu entro com o objetivo de reorganizar a empresa rumo a essa transformação digital, em busca de um ciclo de crescimento longo e sustentado. Do meu lado, tenho a certeza de que eu me dedicarei ao máximo para a gente entregar dia a dia resultados cada vez melhores. Agradeço ao conselho, agradeço, Sidney, pela confiança, obrigado a todos, e agora a gente se coloca à disposição para as perguntas. Pessoal, só lembrando que quem tiver alguma pergunta, podem ser feitas através do chat aqui do webcast. Bom, a gente não recebeu nenhuma pergunta. Sidney, passo a palavra para você, para a gente fazer o encerramento. Bem, pessoal, nós estamos aí preparados para responder a vocês a qualquer momento. Essa apresentação foi mais uma apresentação realmente do que nós fizemos aí no passado e do que nós pretendemos fazer no futuro. Ao longo desses próximos meses, isso vai ser detalhado para vocês. E, como sempre, nós continuamos aqui à disposição de todos vocês. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado, bom dia a todos.